Olá, aluno! Bem-vindo de volta! Essa nossa aula se chama Formatando Dados Inseridos e aqui você vai ver praticamente tudo o que você precisa saber para fazer uma formatação legal nos dados da sua planilha. Para nos auxiliar, eu tenho essa planilha que eu vou disponibilizar para você ao final dessa aula, onde você também vai poder praticar um pouco dessa formatação que a gente vai visualizar. Então nós vamos começar conhecendo o grupo fonte, que é onde estão boa parte dos recursos que a gente utiliza na formatação da nossa planilha. Aqui na página inicial, você tem o grupo fonte. E a gente vai começar abordando esse grupo justamente pela fonte. Aqui fica o nome da fonte, a tipografia, o tipo de escrita. E por padrão, o Office deixa em calibre. É um padrão de escrita formal, bem parecido com a Verdana, o Times New Roman, que são mais utilizados nos meios formais acadêmicos, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que tem vários outros tipos, tem uns tipos bem diferentes, bem legais. Aqui ao lado a gente tem o tamanho da fonte, que por padrão fica em 11, mas a gente consegue também alterar para qualquer tamanho possível, e dois botõezinhos que servem justamente para aumentar a fonte ou diminuir a fonte. Você pode alterar a fonte direto aqui nessa caixa e selecionar um número muito diferente. Agora, se você quiser aumentar um pouco ou diminuir um pouco, você pode utilizar esses dois botões que vão te dar essa opção, vão fazer essa formatação para você um pouco mais rápido. Logo abaixo nós temos três opções que são muito utilizadas não só no Office, no Excel, como também no dia a dia, até no WhatsApp já dá para usar essas opções hoje em dia, que são negrito, que deixa a letra mais grossa e mais preta, itálico, que deixa a letra caidinha para o lado com um ângulo meio tortinha, e sublinhado, que faz um risco embaixo da letra. O sublinhado tem duas opções que nós vamos ver mais adiante, tem o risco simples e o risco duplo. Aqui ao lado nós temos as opções de borda. Você vai observar que as nossas células ela tem uma bordinha padrão cinza claro. Você consegue configurar isso, deixar a borda de várias cores diferentes, sem borda, com a borda mais grossa, a borda mais dupla. A gente vai abordar isso já já. A ferramenta cor de preenchimento, que pinta em volta do texto o fundo da célula. E a ferramenta fonte, que pinta justamente a cor da letra, a cor da fonte que você escreveu. Agora, para praticarmos todas essas opções, eu tenho aqui essa colinha, onde em cada célula vai estar escrito exatamente o que você deve preencher ali, o que você deve fazer. Está separado por tipo de formatação, então você tem aqui em cima fonte, tamanho, preenchimento, negrito com negrito, sem negrito, itálico, estilo normal, estilo itálico. Você tem tipos de formatação e para cada tipo você vai ter que fazer o que está escrito naquela célula. Então vamos lá. Vou fazer só alguns, depois eu vou mostrar uma planilha onde já está tudo feito. Você vai fazer essas formatações para praticar e depois vai comparar com o modelo resolvido, ok? Então, fonte, calibre. A fonte, como a gente viu, padrão, já vem calibre. Não vou mexer aqui. Fonte, Times New Roman. Você vai clicar na lista suspensa, onde tem o nome da fonte, e vai procurar Times New Roman. Você pode escrever, tá? Quando você clica na lista suspensa, você pode digitar Times, que ele já vem meio preenchidinho aqui em cima. E aí você pode clicar e dar Enter. Olha que a letra mudou um pouquinho, hein? Comic Sans. Comic, digitei Comic, dei Enter. Monotype cursiva. Monotype cursiva é uma fonte muito legal, ela imita a letra cursiva quando você está escrevendo na letra de mão. Vou colocar essa aqui também para a gente ver como fica diferente. Opa, monotype cursiva. Olha a diferença que ficou essa letra. Ficou muito diferente, eu vou dar um zoom para você dar uma olhada. Olha a diferença que ficou entre monotype cursiva e o padrão do Office. Ficou uma letra manuscrita, né? E aqui embaixo você tem mais configurações. Então, com negrito, sem negrito, itálico. Vou dar um zoom para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Você tem itálico, estilo itálico. Você clica aqui em cima, onde a gente viu que faz a formatação para itálico. Sublinhado com sublinhado duplo. Então,
você clicando ao lado da caixa de sublinhado, você tem a opção de sublinhado duplo, sem sublinhado duplo. Tamanho da fonte, outra formatação muito legal. Eu deixei em cada célula o tamanho que você deve formatar a fonte que está naquela célula. Então, por exemplo, aqui, tamanho 11, nós já estamos no tamanho 11, não vou alterar. Tamanho 16, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, vou clicar nessa caixa que tem ao lado do número 11, ou vou utilizar os botões de alterar a fonte. Como é uma alteração muito grande do 11 para o 16, eu vou utilizar a lista suspensa e vou selecionar 16. Olha o tamanho que ficou, certo? Agora, imaginemos que a fonte já estava em 16, por exemplo. Esse aqui é 18. Eu vou utilizar os botões de aumentar o tamanho da fonte. Então, clicando aqui nesse Azinho, vai para o 18. Você viu? Ele vai aumentar de 2 em 2. Então, 18, 20, 22. Esse aqui era 18, então eu vou deixar 18. E tamanho 20 também vou alterar pela setinha aqui para mostrar como fica. Ó, tamanho 20, ok? Preenchimento. Para o preenchimento eu já deixei escrito a cor da letra e a cor do fundo que cada célula deve ter. Então você veja que aqui eu tenho fundo vermelho e fonte preta. A fonte já está preta, eu vou apenas alterar o fundo clicando aqui na latinha de tinta e clicando na cor vermelha. Lembrando que eu tenho que clicar nessa setinha que tem ao lado para ele abrir essa paleta de cores. Fundo azul e fonte preta. Vou alterar apenas o fundo novamente e vou deixar a fonte preta. Deixa eu pegar algum aqui que esteja... Ó, fundo cinza e fonte vermelha. Queria pegar esse para você ver como a gente altera o fundo e a fonte. Então vou clicar aqui, vou selecionar... Tem vários tons de cinza, vou selecionar um pouquinho mais claro para a letra aparecer bem. E posso clicar, você observe que embaixo do A, esse risquinho já está vermelho, certo? Isso significa que aquela cor é vermelha. Se estivesse de outra cor, eu poderia clicar nessa setinha que tem ao lado e selecionar qualquer outra cor. Certo? Ele está pedindo fonte vermelha, então já estava certo, fonte vermelha. Ficou assim. Deixa eu tirar um pouco o zoom da planilha para mostrar a nossa próxima abordagem. Eu tenho aqui embaixo mais 2 espaços que eu inseri para a gente abordar mais 2 recursos que são alinhamento e mesclagem. Ambos estão aqui em cima, ao lado do nosso grupo fonte. E a gente tem nessa primeira parte as opções de alinhamento e ao lado a opção de mesclar. O alinhamento diz respeito à posição que o texto fica em relação à célula. Então, aqui em cima, por exemplo, nós temos se o texto vai ficar na parte de cima da célula, ou na parte do meio da célula, ou na parte inferior da célula. Aqui embaixo nós temos o alinhamento horizontal, que é se o texto fica à esquerda, se o texto fica no centro, ou se o texto fica alinhado à direita. A gente tem umas opções semelhantes no Word também, então você deve estar meio familiarizado com o alinhamento à esquerda, centralizado ou alinhamento à direita. Aqui é a mesma coisa, ok? E ao lado nós temos a opção de mesclar e centralizar. O que essa opção faz? Essa opção faz com que todas as células que você selecionou antes de clicar ali se transformem em uma célula só. Então, se você tinha, por exemplo, um texto escrito produto em uma célula e você selecionou 9 células e clicou nessa opção, ele vai transformar essas 9 células em uma célula só, vai pegar aquele texto que estava escrito produto e vai colocar no meio desse grupo de célula. A gente vai ver agora como ela funciona também, ok? Então, vamos lá para baixo, para aquele espaço que eu deixei reservado. Você tem aqui um curso, alinhamento acima e à direita. Você pode ver que eu tenho o texto só nessa célula. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, clicando sobre essa célula, e vou arrastar um pouquinho para a direita e um pouquinho para baixo. Vou selecionar aqui mais ou menos umas 16 células. Então, eu selecionei todo esse intervalo e vou clicar lá em cima em mesclar e centralizar. Vamos ver o que vai acontecer. Observe, eu tenho agora uma grande célula, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Eu tenho uma grande célula que está ocupando o espaço de 4 células na horizontal e 4 células na vertical. Tá vendo? Eu posso clicar do lado, eu tenho várias células
individuais, mas aqui eu tenho uma grande célula. Na verdade, mais adiante a gente vai ver que para qualquer tipo de referência que a gente vai fazer, o Excel enxerga isso aqui como uma célula, ok? E observe que após eu mesclar, o texto ficou aqui embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso usar aquelas opções de alinhamento que estão aqui em cima e que a gente viu anteriormente. Então eu posso, por exemplo, deixar esse texto alinhado à esquerda, no centro da célula. Eu posso deixar esse texto alinhado à direita, na parte de cima da célula. Eu posso deixar inferior à esquerda, por exemplo. Aqui você talvez não veja tanta diferença porque eu tenho muito texto escrito. Mas, por exemplo, se eu tivesse apenas um curso escrito aqui e eu alinho à direita, faz muita diferença. Se eu alinho à esquerda, se eu alinho no centro, ok? Então, o que você vai precisar fazer? Eu quero que você mescle essas células e deixe do jeito que está escrito aqui, alinhado acima e à direita. Então, vou alinhar acima e à direita, ok? Terminado isso, se você quiser, você pode ver a resposta de tudo isso aqui na planilha que está ao lado. Olha, tudo que eu fiz está formatado aqui. Então você pode conferir se aquilo que você fez nessa planilha está igual o que está nessa planilha, ok? Eu tenho ainda duas últimas opções aqui no grupo alinhamento, que são as configurações de orientação e a opção de quebrar texto automaticamente. O que isso significa exatamente? As opções de orientação dizem como o texto vai se comportar dentro da célula. Como assim? Por padrão, a nossa escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Então você começa a escrever, quando acaba a linha você vai para a linha de baixo, quando acaba... Mas nas opções de orientação você consegue configurar um texto para ele se comportar de forma diferente, sendo de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, exatamente como está escrito aqui. Você está vendo que o A e o B estão meio inclinadinhos? É justamente por causa disso, você consegue configurar para a escrita sair exatamente dessa forma. E nas opções de quebra automática de texto ou quebrar texto automaticamente, vai depender muito de como é a sua versão do Excel, você diz para o Excel que quando chegar no final daquela célula, o texto deve quebrar e ir para a linha de baixo. Então, imagine, por exemplo, que você tem um texto muito grande. Por padrão, o Excel não altera a altura da linha, então ele vai escrever todo o texto na mesma linha. Se essa opção estiver habilitada, o Excel vai entender que ao chegar no final da célula ele precisa dar uma quebra de linha e o texto vai para a linha seguinte. A gente também já vai ver como isso funciona. Então eu vou escrever aqui um curso ensino online, certo? Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Então observe que o Excel não entendeu que isso aqui não cabe nessa célula e ele escreveu tudo na mesma linha e o texto até invadiu a célula ao lado. O que eu posso fazer? Eu posso configurar a quebra de texto automática, a opção que está aqui em cima que a gente acabou de ver. Seleciono minha célula e vou clicar aqui para a gente ver o que acontece. Observa que o Excel quebrou a linha, quebrou o texto e colocou parte do texto para baixo. Se eu alterar a largura da célula, o Excel vai ajustando de acordo com o espaço que eu tenho disponível. Então, eu consigo deixar, por exemplo, ensino online, só até ensino, depois online na linha de baixo. Consigo deixar só até o curso. Enfim, o Excel vai ajustar automaticamente a altura da célula e a quebra de texto. E quanto às opções de orientação, quais opções eu tenho? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então veja, eu tenho, por exemplo, inclinar texto no sentido anti-horário, inclinar texto no sentido horário, texto vertical, são várias opções. Vou utilizar apenas uma porque na próxima planilha vai ter um exercício para você fazer também. Então, texto vertical. Olha como meu texto ficou. Deixa eu dar uma centralizada. Olha, um curso ensino online. Então ele ficou todo na vertical, exatamente da forma que estava escrito aqui, ó, texto vertical. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha alinhamento.
Então, aqui na nossa planilha de alinhamento, eu tenho várias configurações, todas diferentes que eu já fiz. Um curso escrito da esquerda para a direita com o texto levemente inclinado, um curso escrito na vertical, um curso escrito de baixo para cima, tem várias opções. E aqui ao lado eu deixei tudo sem formatação. Eu vou disponibilizar essa planilha para download e eu quero que você selecione cada célula e aplique uma configuração de alinhamento diferente para tentar deixar o mais próximo possível do que está aqui ao lado, tudo bem? E para finalizar, eu vou criar uma nova planilha aqui que é para mostrar para você algumas opções de borda que eu comentei no começo da aula, que tem várias opções de configuração de borda, mas eu não cheguei a mostrar. Por padrão, como eu mencionei, o Excel tem essas bordinhas cinza claro, certo? Mas você consegue configurar vários tipos de borda para sua planilha. Clicando em uma célula ou selecionando um conjunto de células, você pode clicar direto no botão de bordas e o Excel vai colocar por padrão a borda preta simples e você percebe que ela fica bem mais destacada do que as que estão ao lado sem borda. Vou dar uma aumentada aqui para você visualizar a diferença. Ó, observe como ficou mais escuro do que as que tem ao lado. Porém, esse não é o único tipo de borda, a única configuração que o Excel tem para oferecer. Quando você clica na setinha ao lado, você tem várias opções de borda. Então, observe, se eu selecionar essa linha e selecionar aqui borda inferior, o Excel, talvez você não esteja visualizando, mas o Excel colocou só uma borda embaixo. Eu vou desabilitar a grade só para você visualizar mais fácil, tá? Então, eu tirei as linhas que desenham a tabela. Mais adiante a gente vai ver como que funciona isso aqui, mas eu tirei só para você visualizar melhor como o Excel desenha as tabelas, ok? Então você tem, por exemplo, linha inferior. Se eu selecionar todas essas células aqui e clicar em linha superior, o Excel vai desenhar só uma linha em cima de onde eu tinha selecionado. Se eu selecionar aqui e colocar borda externa espessa, o Excel vai colocar uma borda externa super grossa e várias outras opções. Deixa eu voltar com a grade aqui para não confundir muito. E eu tenho várias outras opções aqui. Eu quero que você crie, que você explore cada tipo de borda, ok? E eu tenho mais duas opções muito legais para eu trabalhar com borda. Eu tenho a opção de desenhar a grade da borda, que é: eu selecionei aqui, eu não tenho nenhum tipo de borda que seja pré-definida que eu queira utilizar. Eu posso desenhar a minha borda clicando aqui em desenhar borda e fazendo a borda que eu quero. Por exemplo, eu quero que o Excel faça esse layout de bordas e isso, claro, que não estava pré-definido. Eu consigo fazer o tipo de borda que eu quiser. Lembra que eu falei que o Excel, por padrão, faz a linha simples preta? Você consegue, por exemplo, definir que o Excel deve fazer uma linha tracejada. Clicando ao lado na setinha, clicando em estilo de borda e posso selecionar aqui algum tracejado. Depois, quando eu selecionar um intervalo, se eu clicar aqui, por exemplo, em todas as bordas, observe que o Excel deixou as bordinhas tracejadas. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar um outro estilo mais diferente ainda. Estilo de borda, vou colocar uma linha dupla. Isso aqui a gente quase não vê, hein? Ó como que ficam as minhas bordas. Olha que diferente que fica. Para você fazer isso aqui em uma planilha, vai deixar sua planilha muito diferente. E você consegue também definir cores para as bordas. Por padrão, o Excel deixa preto, mas você consegue, por exemplo, deixar essas bordas vermelhas, verdes. Ó, deixei roxa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu selecionar aqui um intervalo bem grande. Ó, roxa não, né? Vermelho. E você consegue definir qualquer tipo de cor que você quiser, verde, vermelha. E combinar também com diferentes tipos de traçado, com todos esses tipos que estão disponíveis aqui, certo? Então, junto com essa planilha que eu vou deixar para você praticar esses desafios que eu deixei aqui, eu vou deixar também o PDF dessa aula e no final dele tem uma atividadezinha para você praticar o que você viu. Isso é tudo e até a próxima!